Lucas 24:13 vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Amém? Então, observa que é um texto do cumprimento daquilo que Jesus, quando ele veio à terra e começou a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, ele começou a expor tudo o que haveria de acontecer com ele. Porque Jesus, ele nos deixa muito claro tudo o que há de acontecer sobre esta terra. Como eu falei na semana retrasada, nós temos um manual de sobrevivência que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela descreve tudo que aconteceu com Jesus, com os profetas, com o Antigo Testamento, e ela nos mostra tudo o que vai acontecer futuramente.
Então nós temos resposta para tudo e todas as coisas, o qual nós queremos aprender, iremos aprender com a palavra de Deus. E Jesus, então, quando convidou os seus discípulos para ali caminharem com ele e para serem, depois que ele morresse ali, a voz que clamasse, a voz que anunciasse o reino de Deus sobre toda a terra, Jesus começou a expor que ele haveria de padecer, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E muitos não creram, até duvidaram, falando que não aconteceria aquilo. Mas Jesus é verdade, tudo que ele fala é verdade, tudo que é verdade vai acontecer, igreja. Então, nesse capítulo 24 de Lucas, nós temos aqui a história sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, todos nós sabemos que ele foi morto, ele foi pendurado naquela cruz, né? Ali foram pregadas suas mãos, seus pés, coroas de espinhos sobre a sua cabeça, uma dor terrível, um sofrimento gigantesco, mas tudo isso ele passou por amor às nossas vidas, tudo isso ele passou por obediência a Deus. Então ele falou que iria ressuscitar, e diz a palavra que vão algumas mulheres até onde Jesus foi sepultado, e quando eles chegam lá, a pedra já estava removida e o corpo já não se encontrava mais lá. Isso é sinal que Jesus, ele não está morto, isso é sinal que ele viveu, ressuscitou e ele vive. E aquelas mulheres ficam ali preocupadas, ficam ali procurando saber o que aconteceu, só que tem anjos de Deus ali falando: mulheres, a quem vocês vêm procurar? Aquele que vive? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive. E ali começa uma grande alegria no coração daquelas mulheres em poder compartilhar aquela notícia. Então, quando nós fazemos esse ato, quando nós fazemos esse culto de celebração de ceia, não é tristeza, é alegria, irmãos. É um momento de nós nos alegrarmos porque nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe do Senhor, mas por causa do amor de Deus, nós temos a alegria de podermos compartilhar desse momento. Porque nós reconhecemos que foi através de Jesus que nós temos essa grande oportunidade de poder nos ajuntarmos como igreja em comunhão, em adoração e fazer parte desse momento maravilhoso que é em memória do Senhor, porque sabemos que Ele vai vir. Assim como se cumpriu aqui que ao terceiro dia Ele ressuscitou, vai se cumprir também que Ele vai vir buscar a sua igreja. Por isso, o nosso coração tem que estar alegre na presença de Deus. O nosso coração tem que estar alegre, independente da situação, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira para se cumprir nas nossas vidas. Então está falando sobre 2 discípulos que ali viram todos aqueles acontecimentos. E não foram poucos, foram muitos, irmãos. Porque dentro daquele acontecimento da crucificação de Jesus, um malfeitor que estava ali pendurado junto com ele, reconheceu como filho do Deus Altíssimo. E ali pôde reconhecer que ele é o Filho do Deus Altíssimo, que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele é aquele que haveria de vir redimir o seu povo. Aquele homem pôde reconhecer e ele foi salvo. As pessoas que ali estavam começaram a ver as coisas acontecer, irmãos. As pessoas começaram a reconhecer que verdadeiramente crucificaram o Filho de Deus. Só que quando nós amamos alguém e essa pessoa vem a falecer, até o último instante daquele momento que nós estamos vendo o corpo daquela pessoa no caixão, para nós ainda há uma esperança de que Deus ainda pode fazer alguma coisa. Sim ou não? Ainda há uma esperança, irmãos. E Jesus ali, quando ele foi levado para aquele sepulcro ali, a Bíblia está dizendo que esses 2 discípulos, eles começaram a ir para uma aldeia, eles começaram a ir para uma cidade distante de Jerusalém. E quando eu percebo que eles estão indo, eu percebo que muitos já não estão mais acreditando, muitos já não estão mais confiando de que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, que ao terceiro dia Ele vai ressuscitar.
Diz aqui que eles estavam caminho de uma cidade a 60 estádios. Era uma distância muito considerada, irmãos. Mas, quando eles estão a caminho, aparece um e começa a caminhar com eles. Esse um é Jesus, irmãos. Ele já ressuscitou. Ele já não está mais morto. Ele já está ali caminhando com os seus discípulos. E ele pergunta: o que vocês estão falando? O que vocês estão aí conversando, comentando? Aqueles homens falam: ei, nós estamos falando dos grandes acontecimentos. Nós estamos falando que Jesus, ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E já é o terceiro dia e nada aconteceu. Como que está nossas vidas, irmão? Estamos atentos e apercebidos aos acontecimentos que vêm ocorrendo nesses últimos tempos? É a palavra de Deus se cumprindo. Estamos apercebidos ou desapercebidos? Porque está se cumprindo a palavra. Esses homens aqui, eles não conseguiram entender que aquele que caminhava e perguntava do que estava acontecendo era o Filho de Deus, era o Salvador deles. Eles até questionam falando: tu és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Porque a morte de Jesus, ela foi notória, ela foi publicada, todos puderam ver, porque quando eu era pendurado naquela cruz, era para que todos passassem e olhassem e dissessem: ali tem um malfeitor, ali tem alguém que fez algo muito terrível, por isso ele foi pendurado naquela cruz. E Jesus, ele foi pendurado ao lado de dois malfeitores, para que as pessoas olhassem para ele e falassem: ele também é um. Então você ignora tudo isso que está acontecendo? E começou ali a falar, e Jesus ouviu, e Jesus perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus. O Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles começam a declarar para o próprio Jesus que Jesus, ele é profeta, que ele era homem poderoso diante de Deus e diante dos homens. Milagres aconteciam, o cego enxergava, o paralítico andava, o morto ressuscitava. Então é por isso que ele era considerado profeta, poderoso em obras. E em palavras, por que em palavras? Porque Jesus anunciava a respeito do reino de Deus. Sendo filho de Deus, ele nunca trouxe a glória para ele, mas sempre deu glórias ao Deus Pai. Porque ele sempre foi obediente. Então aqui estão declarando para o próprio Salvador tudo o que havia acontecido. Tudo, mas ainda assim eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram compreender que aquele que estava caminhando com eles era o Salvador, irmãos. É necessário nós estarmos muito apercebidos a tudo a respeito da palavra de Deus. É necessário o cristão andar em posição de cristão, irmãos. Trazendo um pouquinho da mensagem que a irmã Devani trouxe ontem. Era necessário para que o povo se posicionasse: ou serve ao mundo e os seus deuses, ou serve a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É posição, irmãos. Infelizmente, são muitos que estão dentro da igreja e não estão servindo ao Senhor, estão servindo a outros deuses. É por isso que não consegue reconhecer a presença de Jesus. É por isso que não consegue reconhecer a grandeza de Jesus, porque não está andando com Jesus. Está dentro, mas não está andando junto, irmãos. Aqui, esses homens deveriam esperar, eles tinham que estar ali em Jerusalém, aguardando. Não, é terceiro dia, mas o dia ainda não acabou, vou esperar até a meia-noite, porque o Senhor falou que Ele ia ressuscitar. Então eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso ver. Mas não, o dia foi passando e muitos ali já foram tomando seus caminhos. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele é cumpridor da sua palavra, irmãos. Então, por isso o nosso coração, ele tem que se alegrar nas verdades da palavra de Deus. Por isso nós fazemos
essa ceia em memória dele, porque ele vai vir, igreja. Ele vai vir buscar a tua igreja, ele vai vir buscar o teu povo, e nós estaremos com ele para a eternidade. Nós não podemos ter dúvida no nosso coração de que ele vai vir. Por isso nós temos que nos alegrar com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus. São dias difíceis, sim, mas nós temos que nos alegrar, porque tudo isso é passageiro. E a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre a cada tempo, a cada momento. Então eles começam aqui, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão relatando tudo o que aconteceu para Jesus, irmãos. Mas ainda assim eles não reconheciam Jesus. Versículo 21, olha o que eles dizem. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Mas o dia acabou? O nosso domingo acabou? Nós estamos fazendo esse culto hoje pela manhã. São agora 10 horas da manhã. O domingo ele vai acabar que horas? Até lá ainda tem tempo, não tem? Deus ainda pode fazer um milagre, irmãos. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode curar. Deus ainda pode salvar. Deus pode fazer milagre. Nós louvamos aqui em cântico de adoração, Senhor. Faz o milagre, Senhor. Restitui. Deus pode. O dia não acabou, então a minha esperança, ela tem que ser viva, irmãos. Eu preciso confiar que Deus pode fazer um milagre. Então eles esperavam que fosse aquele que havia de redimir a Israel. É verdade também que algumas mulheres, aí ele já começa a falar, é verdade também, que algumas mulheres foram até o local onde Jesus foi sepultado, e chegando lá, a pedra já estava removida, o corpo já não estava mais ali. Um anjo falou para ela que aquele que estava morto reviveu, que já não se encontra mais ali. Houve alegria no coração delas, e um dos nossos discípulos, irmãos, vão até lá também e testifica que ele não está lá. Se ele não está lá, ele está com o Pai, irmãos. E se ele está com o Pai, ele está vivo. E se ele está vivo, agora ele vem para buscar a sua igreja. Então, o Senhor ali começa a falar para ele, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É Jesus agora falando para eles. Jesus está falando que a palavra ela tinha que se cumprir. Em Lucas 9, 22, vou ler aqui para os irmãos, diz assim, e dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Sofreu ou não sofreu? Seja rejeitado pelos anciãos. Foi rejeitado? Pelos principais sacerdotes, pelos principais escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É Jesus falando que tudo isso haveria de acontecer com ele, igreja. Tudo isso haveria de acontecer com ele. E tudo isso aconteceu com ele. E aconteceu que ele também foi ali ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que tudo que está acontecendo nesses últimos tempos, olhando para as cidades, qual era a referência de lugares turísticos, onde os surfistas vão, pegando fogo, a cidade sendo destruída em fogo. É necessário nós entendermos que o amor das pessoas estão se esfriando, as pessoas estão se degradando, matando uma a outra, sem importância alguma. É a palavra de Deus se cumprindo, igreja. É necessário nós entendermos que tudo que está revelado aqui está se cumprindo. Então não é tempo de nós ficarmos questionando, argumentando, é tempo de vivermos a palavra de Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos posicionarmos na presença de Deus. Porque quem se posiciona, o Senhor responde com fogo, o Senhor responde. Não é tempo de ficarmos em dúvida, igreja.
Será que isso tudo é verdade? Será que tudo isso realmente está acontecendo? Será que tudo isso realmente vai acontecer? Sim, tudo está acontecendo porque é a verdade de Deus. Estava vendo no Facebook e ali estava falando que a ciência, a NASA, né, que vasculha o espaço aí, não consegue identificar alguns fenômenos que estão acontecendo. Não consegue, porque isso são coisas de Deus, irmãos. Então imagina quando o Senhor vir nas alturas buscar a sua igreja. Será que vão conseguir identificar o que aconteceu? Não vão. Só os que não foram levados para os céus vão entrar em desespero e vão começar a testificar. Jesus, ele voltou e buscou a sua igreja. Jesus, ele veio, se cumpriu. Até me arrepia, irmãos, porque essa verdade ela vai acontecer. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela espera por essa verdade. O Senhor vem buscar a sua igreja. Nós esperamos por isso, porque a ceia já não vai ser mais aqui, irmãos. A ceia já não vai ser montada pelos irmãos, pelos obreiros. A ceia vai ser com o Senhor na eternidade, ao lado dele, montado por ele, pelos anjos. Vamos ali estar com ele, adorando, glorificando e vendo ele face a face. Então, independente das nossas lutas, vai valer a pena seguirmos até o fim. Vai valer a pena. Então, está dizendo aqui, quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Isso é algo maravilhoso, irmão, porque Jesus, quando ele pegava o alimento, ele levantava o céu e dava graças ao Pai. E quando ele fez isso, os olhos deles se abriram e eles puderam reconhecer que era o Salvador que caminhava com eles. Era o Salvador que estava com eles, porque olha o que eles vão dizer. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu não sou cardiologista, mas o Senhor é. Como está seu coração agora? Está ardendo? Está a ponto de explodir de alegria na presença do Senhor? Está alegre por estar na presença do Senhor? Está alegre por saber que o seu Salvador, ele vive? Está alegre por saber que o Senhor tem cuidado da sua vida? Como está o nosso coração nesse momento, irmãos? É momento de nós celebrarmos não a morte de Cristo, mas a vida de Cristo, porque Ele venceu a morte para nos dar vida quando estávamos perdidos. Como está o nosso coração nesse momento? Alegre. Porque a verdade está sendo exposta. E diz a palavra, onde tiver 2 ou 3 em seu nome, Ele está o quê? Presente, irmãos. Devemos confiar nessa verdade, sim ou não? Então o Senhor está aqui, irmãos. Como está o nosso coração? Está alegre? Está queimando? Está tremendo? Porque a presença de Deus faz isso, irmãos. A presença de Deus transforma o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, o coração desses homens, eles ardia quando ouvia Jesus expondo as Escrituras. Mas eles não tinham reconhecido. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Pegou o pão. Nós sabemos que quando Jesus levanta o pão para o céu, é isso, irmão. É sinal de gratidão ao Senhor. É sinal que daquele pães o Senhor dá graças ao Deus Todo-Poderoso e o Senhor faz multiplicar aqueles que estão ouvindo ali são alimentados pelos aqueles pães. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele tinha esse gesto de agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso.
E através desse gesto, aqueles homens puderam reconhecer Jesus. Eu vou ministrar essa palavra discorrendo dos versículos, irmãos, porque é algo muito tremendo e maravilhoso de aprendizado para nossas vidas. Então, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Lembro ontem, na abertura do culto, falou sobre paz em Jerusalém. E depois a irmã Sônia falou que haja paz na sua vida, que haja paz na sua casa, que haja paz no seu coração, que haja paz no seu trabalho, que haja paz nessa nação, que haja paz. E o homem tribulado, ele pode dar paz para outro? Não, o Senhor, ele nos dá a paz, que excede todo entendimento, que acalma o nosso coração, que tira todos os conflitos. Essa é a paz que o Senhor nos dá. Então ali está reunido os discípulos, os apóstolos, e esses homens, eles retornam, eles estavam chegando a Emaús, mas quando eles caminhavam com Jesus e ali reconheceram, eles voltam para dizer para os seus irmãos em Cristo: Ele ressuscitou, Ele falava conosco quando estávamos a caminho de Emaús, Ele ressuscitou. Jesus, ele foi aparecer para aqueles que não tinham compromisso com ele? Não, Jesus se apresenta para aqueles que têm compromisso com eles, irmãos. É por isso que Jesus, ele se faz presente nesta manhã, porque nós temos compromisso, nós temos confiado, nós temos acreditado na sua palavra, então ele se faz presente. Paz seja convosco. Creio que os irmãos estavam reunidos como nós estamos aqui. E o Senhor aparece e fala: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Irmãos, não podemos ter dúvida no nosso coração. Por isso a palavra de Deus, o manual de sobrevivência para o cristão, ela diz que de tudo que nós devemos guardar, é para guardar o quê? O coração, irmãos. Então o coração é algo muito precioso e valioso, porque do coração vai sair os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Então se nós guardarmos o nosso coração com a palavra viva de Deus, irá sair sentimentos bons, irmãos. Então, e não haverá dúvida, não haverá espanto, não haverá assombro, porque nós saberemos reconhecer quem está falando conosco é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus, é o Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Não pode haver dúvida em nossos corações. Então, Jesus falou para ele: por que estáis perturbados? Eu não falei que eu iria sofrer tudo aquilo, as consequências das autoridades, daqueles homens? Eu anunciei para vocês, e tudo que eu falei para vocês se cumpriu. Eu fui preso, eu levei chicotada, bofetada, eu fui pendurado naquela cruz, as minhas mãos estão furadas, olha aqui, ó. Você acha que alguém iria fazer isso somente por fazer, irmãos? Lembro que, nós aqui um pouquinho mais velhos, brincamos com aquela brincadeira do Silvio Santos de martelar o prego, sim ou não? A geração hoje não sabe o que é isso. E muitas das vezes, quando você dava aquela martelada segurando aquela ripinha, errava o prego, quem você acertava? Doía, não doía, irmãos? Agora imagine ali os pregos que crucificaram, furaram a mão de Jesus, irmãos, para pegar naquele madeiro. Foi algo terrível. Então Jesus, ele não quer deixar o seu povo enganado, e ele apresenta aos discípulos dizendo: paz seja convosco. Ali os discípulos ficam preocupados, ficam desesperados, mas o Senhor fala: aqui está a prova. Olha, minhas mãos estão furadas, sou eu, um espírito, ele não tem carne, ele não tem osso, eu sou real, eu ressuscitei e vim ter um encontro com vocês nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho uma obra a se cumprir nas nossas vidas, louvado seja Deus.
Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Coloca a mão aqui, ó, no furo do prego. Coloca a mão aqui, ó. Sou eu, não sou um espírito. E Jesus, para acabar com toda aquela dúvida, Jesus fala: então tá bom, me dá de comer agora aí, vai. Tem alguma coisinha para me comer? Tem um cafezinho, irmã Sônia? Tem um cafezinho? Me dá aí um cafezinho com um bolinho. Que eu vou comer porque o espírito não come. Mas eu sou real, eu ressuscitei, creio nessa palavra. E aí está dizendo que Jesus comeu na presença deles, irmãos. E quando isso acontece, acontece grande alegria, porque o Salvador, o Redentor, ele morreu, ressuscitou e se apresentou aos seus, e ele estava ali com eles, podendo compartilhar daquele momento maravilhoso. E ele está aqui conosco nesta manhã, nos dando a oportunidade de nós participarmos da Santa Ceia em memória dele. Porque ele vai vir e nós iremos ceiar com ele, igreja. Aguardamos por esse momento, aguardamos por esse grande evento que irá acontecer. Eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui a um ano, mas ele vai acontecer. Por isso, não podemos deixar entrar dúvida em nossos corações, não podemos desacreditar da palavra de Deus, porque vai acontecer. A própria ciência que não acredita na palavra de Deus, ela diz que o mundo, em determinado X de anos, ele não vai suportar mais essa terra, porque tudo está acontecendo muito rapidamente. Nós estamos em qual estação do ano? Para mim, eu vivo tudo no mesmo dia. Acordo de manhã, é inverno. Depois tem o verão, a primavera, o outono, tudo acontece no mesmo dia, irmão. Em julho foi teve o mês mais quente de não sei quantos anos. Quarta-feira, se São Paulo chegasse a 34 graus, seria o dia mais quente em 80 anos do Brasil. Consegue compreender isso, irmãos? É a palavra de Deus se cumprindo. Então, a ciência ela já declara que eventos estão acontecendo que eles não conseguem reconhecer, que em determinado tempo de ano, o mundo já não vai suportar tudo o que está acontecendo, porque é a palavra de Deus, irmãos. Então, nós temos que nos alegrar com tudo isso, porque quanto mais acontece, mais é sinal da vinda de Jesus, irmãos. Por mais assombroso que é, meu Deus, olha o que está acontecendo, Senhor, tem de misericórdia, Deus. Não, vamos dar graças a Deus, porque é a palavra de Deus se cumprindo, irmão. O tempo está sendo remido, a palavra está se cumprindo, para Jesus vir buscar a sua igreja. Então vamos nos alegrar com tudo isso. É assombroso, é assustador, dá medo às vezes, sim, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Porque eu quero me encontrar com o Senhor, e eu quero estar ao lado do Senhor para a eternidade. Então não posso ficar mais olhando para um lado, para o outro, para tudo isso. Não, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Vou finalizar, irmãos. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Está falando para quem? Para os discípulos. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso, irmãos, se há dúvida, ore a Deus: Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender a tua vontade, para que eu possa compreender o ministério que o Senhor tem na minha vida, para que eu possa compreender e entender a tua palavra, para viver a tua palavra e anunciar, meu Deus, para minha casa, para minha família, no meu trabalho, por onde eu passar. Deus, me dá entendimento, Senhor, para que eu possa servir ao Senhor com alegria, para que eu possa fazer a tua obra acontecer, Deus. Porque aqui diz que o Senhor lhes abriu o entendimento. É o irmão que vai abrir o entendimento do outro?
É Deus, é o Espírito de Deus, irmãos. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. É no nome de quem? No nome de Jesus, irmãos. Estava falando para o Valqueira esses dias, eu vi até uma cena que eu fiquei meio assim, chocado. Estava andando ali na Avenida Brasileira, e isso era de manhã, irmãos. Volto de umas 8h30. E eu estou escutando uma voz, mas sabe aquela voz, não é uma voz natural, estava vindo de um alto-falante. E uma irmã andando na Brasileira com um alto-falante, pregando arrependimento. No meio da Brasileira, sabe? Falando, caminhando pela calçada, falando desse tamanho assim, ó. Falando, meu Deus. Estão anunciando que Jesus está voltando. Nós temos anunciado que Jesus está voltando, irmãos. Nós temos falado, porque é maravilhoso anunciar que Jesus está voltando. Mas nós temos anunciado que Ele é o Salvador, que as pessoas podem se arrepender e ser salvos por Ele. Nós temos feito isso, irmãos. Porque em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecado. E todas as nações, começando de Jerusalém. Todas as nações, irmãos. Tivemos aí um quadro com as 50 nações que sofrem maiores perseguição, mas está sendo anunciado o Evangelho. Se tem perseguição, é porque o Evangelho está sendo anunciado, irmãos. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Se cumpriu ou não se cumpriu essa palavra também? Se cumpriu, irmão. Porque toda a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Louvado seja Deus. Não importa o ano, a época, o tempo. Ela tem se cumprido em nome de Jesus. Então os levou para Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Então aqui Jesus ele foi elevado às alturas. Diz a palavra que ele agora se encontra ao lado direito do nosso Deus Altíssimo. Esse sinal é de que breve as trombetas soarão. E aquele que está sentado do Deus Altíssimo, ele virá em nuvem, em glória e em poder buscar a tua igreja, irmãos. E essa igreja somos nós, amém? Então, continue firme buscando. Continue firme crendo na palavra de Deus, porque tudo está se cumprindo. E agora nós aguardamos por esse grande evento. Assim como eles esperavam por aquele terceiro dia acabar para ver Jesus ressuscitar, agora nós aguardamos Jesus voltar em glória e em poder, irmãos. Então, permaneça firme, amém? Não fica em dúvida, não. Não fica no muro, né? Será que vem? Será que não vem? Posso curtir mais um pouquinho? Não posso? E aí, como vai ser? Não. Permaneça firme, irmãos. Porque o dia do Senhor, ele pode vir hoje para mim. Como ele pode vir amanhã, depois de amanhã. Eu só tenho que estar na presença do Senhor, amém? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas, irmão. Uma palavra de reflexão, uma palavra para que nós possamos confiar no Senhor. E aqueles homens se alegraram. Tanto é que eles estavam indo para Emaús, mas quando eles tiveram seus olhos abertos por Jesus, eles voltaram imediatamente para o lugar que eles não deveriam ter saído, que era Jerusalém, irmãos. Então, volte para Jesus o quanto antes.